Mas é igual lá em casa. Essa semana foi engraçado. Um sobrinho meu tava lá. Aí ele chegou, olhou, e as camas são colocadas uma do lado da outra assim. E aí, nem sei porquê, eu sei que tem uma televisãozinha lá que eles ficam vendo vídeo. Essa televisãozinha ficava na frente, agora ela tá tipo num móvel do lado das duas camas. E aí o meu sobrinho chegou e falou assim: Nossa, deve ser uma briga pra ver quem fica na cama da frente, que teoricamente quem fica na de trás fica tampado, né? Que é baixo o móvel. Aí eu falei assim: Não, nunca teve briga aqui. Aí ele olhou assim, eu falei assim: O Augusto é o mais velho e o Otávio é o mais novo. Eu falei assim: O Augusto deita na cama da frente, o Otávio fica na de trás. E não tem discussão. Quando o Otávio acha que tem muito tempo que o Augusto tá ficando na frente, o Otávio fala assim: Ah, não, Augusto, ó, você ficou um mês inteiro, eu vou ficar uma vez na frente. Quando o Otávio fala isso pro Augusto, o Augusto fala assim: ó, Não, não começa com o Rô, não. Eu durmo aqui, você dorme na sua cama, vai deitar. O Augusto manda nele, ele deita e dorme. Porque não tem discussão lá em casa, que o mais velho, ele tem um domínio quase que total no mais novo, entendeu? É como se ele fosse o pai do mais novo. Mas não fala alguma coisa, vai assim, ó, não, Otávio, ó, pode parar. Vai lá, vai fazer as suas coisas. Desse jeito, assim, com ordem Uhum. de dominação Então total. acaba que o seu filho mais velho, ele é autoritário, né? Com relação ao mais novo. Ou com o Você mais diria novo, isso? muito. Com o mais novo, sim. É, o mais novo é filho dele, ele que manda Uhum. nele. E você, quando você vê essas cenas e tal, você pensa assim, ah, faz parte? Pra É mim, como eles se relacionam? não, eu sempre falo o seguinte: eu não entro em briga de criança. Não entro. Mesmo dos meus filhos, quando eles estão levando desvantagem, eu nunca entrei. Por quê? Qual é a sua crença com relação a Porque eu isso? acho que as crianças, entre si, elas vão chegar num meio comum ali. Ou ele vai aprender a sair dessa situação, ou ele não vai participar dessa situação mais. E se eu intervir, eu acho que eu quebro uma coisa que é importante pra mim, sabe? Que é, às vezes, ele perder mesmo. Eu deixo ele perder várias vezes. Tá, mas Já a tem. Bianca não deixa de jeito nenhum, minha esposa. Aham. É, Mas a minha parte, zero. se você me permitir refletir sobre esse tema, Total. a Muito gente estava importante. falando quando a gente estava falando sobre telas, né? Você estava Aham. dizendo assim, eu sei as consequências que isso vai ter na vida dele, eu tenho experiência de vida o suficiente, então eu, enquanto pai, eu tenho informações que eu preciso. O que que é educar uma criança? Eu dar informações que eu tenho e ele não, né? Ensinar habilidade de vida, ensinar conceitos e tal. E eu acredito que esse conhecimento que a gente tem, essas informações que a gente tem, elas permeiam todas as experiências da criança, né? Então, não vai ter nenhuma situação específica em que isso não seja uma realidade, no meu ponto de vista. Então, deixa eu te explicar por que eu estou falando isso. Quando a gente estuda parentalidade, a gente estuda um conceito muito interessante, que inclusive eu estudei a partir da doutora Jane Nelson, que é ordem de nascimento. Quando você estuda a ordem de nascimento, você começa a descobrir que existem padrões universais. Eles não são culturais, eles não são padrões brasileiros, americanos, europeus. Eles são padrões muito parecidos entre várias culturas, né? E entre esses padrões está a posição de subjugação do irmão mais novo com relação ao irmão mais velho. E aí, essa criança que aprendeu a se subjugar, ela se torna um adulto que se subjuga com muita facilidade, Uhum. né? Então, qual é o raciocínio que eu sugiro? Que aí você reflete se faz sentido para você ou não. O nosso papel de pais é de ensinar habilidade de vida. Então, quando você vê uma cena em que o Otávio é o mais velho, É o novo. é, enquanto o Augusto, toda vez que o Augusto passou lá, Augusto passou um mês sentado na frente, né? Então, existe uma desvantagem para o Otávio, Uhum. porque ele é menor e ele está vendo menos, ele está numa posição mais desconfortável. E aí o Otávio, ele exerce a assertividade dele, se defendendo e dizendo, olha, você já ultrapassou o meu limite. Você ultrapassou um limite que é de ter passado tempo demais me fazendo estar desconfortável. O justo, o Uhum. certo, o respeitoso comigo é a gente alternar. É um tempo ser eu nessa posição de desconforto e um tempo ser você. Isso é uma habilidade de vida. Isso vai fazer o Otávio, com 30 anos, olhar para o chefe dele no trabalho dele e dizer: não está sendo legal o que está acontecendo comigo aqui na empresa. Eu estou numa posição desconfortável, não estamos alternando a posição desconfortável,
Então ele se torna aquele adulto que odeia o trabalho dele apesar de amar o que ele faz, o adulto que tem uma relação péssima com os colegas de trabalho apesar de tratar todo mundo muito bem. E se o Otávio se tornar o chefe, ele não será o chefe que vai dizer para o cara autoritário da sala que ele tem que ficar alternando com o que está em desvantagem. Ele vai ser o chefe que vai dizer, eles que se virem, não quero me indispor com um funcionário meu. E ele se torna aquele chefe omisso. Ele pode, né? Então, assim, quando a gente pensa em habilidade de vida, a gente pensa o tanto que o Augusto não está aprendendo a ver o ponto de vista do Otávio, a respeitar o que o Otávio está dizendo para ele, a ouvir com amor, ouvir com carinho. Ele não está aprendendo a ver o ponto de vista do outro. Ele está aprendendo a ser totalitário. Ele está aprendendo a dizer o seguinte, não importa se para você está desconfortável, eu vou continuar sentado aqui. Porque o que é soberano é o meu desejo, independente do seu desconforto. Então, está sendo, você realmente não está interferindo. Mas, talvez, hoje, você também está negligenciando o Otávio, quando você não interfere numa relação que está sendo autoritária e desrespeitosa com ele. Você não está ensinando ao Augusto e nem ao Otávio que essa relação pode ser muito mais respeitosa. Que o Otávio pode, sim, se impor com muito respeito, porque sempre que a gente ouve se impor, a gente já ouve como se fosse um negócio. Mas você pode ser muito respeitoso e muito assertivo quando você se impõe, sabe? E aí a pessoa, ela tem essa obrigação, ela tem a obrigação de te ouvir. Se ela te ama, se ela tá numa relação respeitosa com você, ela tem a obrigação de ver o seu lado, de ouvir o seu ponto de vista, sabe? E isso é uma coisa que eu desconstruo muito na relação que a gente fala que eu ensino a quebrar ciclos, né? Eu ensino e aprendo, né? Que eu tô nessa jornada também. E que a grande diferença entre a educação que eu defendo e a educação que nós recebemos é exatamente o direito que a criança tem de se defender, de se impor assertivamente. Então, por exemplo, numa educação tradicional, né, numa educação autoritária, padrão, você tem que respeitar os seus pais, certo? Sim. Mas o que é considerado respeito? Se você, né, imagina aí na relação que você tinha com o pai, com seu pai. Se você discordasse do seu pai de forma assertiva e respeitosa, ele ia considerar desrespeito mesmo assim, não ia? Totalmente. Porque você estava discordando dele, Claro. mesmo que fosse com respeito. Se você corrigisse o seu pai com respeito e com carinho, ele ia olhar para sua cara e falar, você acha que você está falando com quem, menina? Era considerado desrespeito. Por quê? Porque o respeito autoritário, ele não tem a ver com respeito, ele tem a ver com ego. Então, o Otávio, ele foi respeitoso com o irmão dele, mas o irmão dele foi autoritário, porque o ego dele importava mais do que o que estava sendo informado para ele. Então, a gente está deixando, inclusive, de dar a oportunidade para a relação desses irmãos ser muito mais próxima, deles terem uma relação muito mais amorosa entre eles. Né? Pode ser que daqui, a gente imaginar o Otávio daqui a 20 anos dizendo para um amigo assim, cara, eu queria muito ser próximo do irmão, mas ele é muito autoritário. Ele exige umas coisas na relação comigo que eu e a minha esposa a gente não aceita mais. Então eu não sou mais próximo do meu irmão, infelizmente. Porque se não for do jeito do Augusto, e é assim desde que eu era pequeno, então não sei se eu consigo mudar isso mais. Entendeu? E aí eles perdem a oportunidade de ser próximos. Augusto perde a oportunidade de ser tio dos filhos de Otávio, de ter intimidade, de ter almoço de domingo, porque 20 anos antes não teve uma interferência ali que podia ser pontual e mudar, sabe, efeito borboleta? Sim. Né? Você faz uma intervenção aqui, ensina uma habilidade de vida que muda o curso da relação deles para sempre. Assim. Isso explica vários problemas de família hoje. Né? E falando em como vão ser os adultos, a gente tem um prazo de formação, tanto de caráter como de personalidade. E ele termina uns 12 anos, mais ou menos, não é? Ou não tem isso é mito. É mito. Tanto é mito que... Quantos anos vocês têm? A gente está aqui, olha a quantidade de coisas que a gente está aprendendo hoje, assim. Sim. Então, é mito. O nosso cérebro tem uma plasticidade, né, que chama na neurociência, que é uma capacidade de mudar, eterna. Inclusive, semana passada eu estava aqui em São Paulo com os meus filhos e eu estava num parque e veio uma senhorinha, ela, com licença, Nanda, você se importa de tirar foto comigo? Senhorinha daquelas assim, fofa, sabe? Que você fala assim, depende, você topa ser minha avó a partir de hoje? Muito fofa, assim.
E aí ela falou, eu queria tirar foto com você porque você mudou completamente a forma como eu vejo criança. Então a minha relação com os meus netos é incrível. Que legal, hein? Sabe? Quem quis tirar foto com ela fui eu. E aí a filha dela que tirou a foto falou, ai, minha mãe, tudo é Nanda Perim, ela tirando a foto, assim, tudo é piscimama lá em casa. Entendeu? Totalmente diferente, o oposto do que eu geralmente encontro, que é assim, fala pra minha mãe que eu não tenho que bater mesmo não e tal. Geralmente essa é a relação que eu vejo. E era ela querendo tirar foto comigo, porque ela falou, se eu tivesse ouvido as coisas que você fala, eu teria criado meus filhos tão diferente. Que bom que eu tô tendo a oportunidade de viver diferente dos meus netos e tal. O olhinho dela brilhando, assim, sabe? Eu falei, cara, não tem como, não tem idade. Você acha que toda avó carrega um pouquinho de amor? Porque é sempre isso. Quando era mãe, era muito brava, e quando vira avó, ficou muito benevolente. Eu acho, sabe o quê? Teve uma avó que falou isso pra mim uma vez, nesses anos, assim, né? Que ela falou assim, sabe qual é a questão, Nanda? É que a gente muda a nossa perspectiva, a gente começa a ver que coisa que papai e mãe é importante, não era nem um pouco importante, sabe? Você tem uma preocupação tão grande se seus filhos vão se tornar boas pessoas, que você não percebe que eles já são. Seu trabalho não é transformar seus filhos em boas pessoas, o seu trabalho é permitir que eles se mantenham as pessoas boas que eles são. É você não estragar isso, entendeu? O seu filho, Augusto, com certeza ele é um cara muito legal. É uma coisinha que ele tá fazendo que precisa melhorar, entendeu? E ele não é essa pessoa, não, né? Ele é um cara muito legal. Então qual é o nosso papel? É vir dar uma dica pro Augusto, do tão legal que ele é, poder alcançar a relação com o irmão, poder mudar a forma, às vezes, que ele tá lidando com o irmão dele, mas na escola ele faz com os amigos e ele não estava percebendo. E aí ele tem a chance de ser o cara legal que ele é nessas relações também, que antes ele estava sem essa oportunidade, agora ele tem. Então, a gente não tem que fazer os nossos filhos serem boas pessoas, eles já são, a gente só tem que ajudar, não ensinando a ser uma pessoa ruim, né? Que é, por exemplo, pai e mães que ensina a criança a ser preconceituosa, ensina a criança a ter, né, a se separar de quem é diferente, que não sei o quê, ensina que existe o bom e o ruim, aí você tá pegando uma criança boa e você tá trazendo um monte de conceitos que vão fazer ela devagar tratar as pessoas pior. Então, qual é a nossa função? É não ser a pessoa que piora a criança, né? E pegar tudo que ela tem de incrível e dar esses pequenos ajustes que a nossa experiência possibilita para ela ser a pessoa incrível que ela é, com habilidade de vida, para mostrar isso para o mundo, que ela é muito legal.